A malária é uma daquelas guerras que a humanidade trava há séculos. Uma guerra que não é travada com exércitos, mas sim contra um inimigo invisível, que ataca por dentro. Por isso, vamos a fundo nisto. Vamos olhar para os números, perceber quem é este adversário microscópico e, mais importante, descobrir as novas armas que podem, finalmente, dar-nos a vitória. Então, para termos uma ideia da escala desta guerra, vamos começar com um número, só um. 600 mil. É este o número de pessoas que a malária mata todos os anos. É um número que, por si só, já nos mostra a dimensão da crise que ainda temos pela frente. Mas atenção, esta crise não afeta o mundo de forma igual. Longe disso. Como este gráfico deixa bem claro, a malária é, esmagadoramente, uma crise africana. Pensem nisto. Cerca de 95% de todas as mortes acontecem na África subsaariana. E a vítima mais comum é também a mais vulnerável. Uma criança com menos de 5 anos. Ok, 600 mil mortes é trágico. Não há outra palavra. Mas a história não fica por aqui. Para se perceber o verdadeiro custo da malária, temos de olhar para além da mortalidade. Temos de ver o impacto profundo que ela tem nas sociedades. E que a malária é muito mais do que uma doença. É como uma âncora que prende o progresso. Põe uma pressão brutal nos sistemas de saúde, trava as economias e, no fundo, prende comunidades inteiras num ciclo vicioso de doença e pobreza. E este sistema, que já era frágil, ficou ainda mais abalado com a pandemia da Covid-19, que veio atrapalhar os serviços de combate à malária e piorar tudo. E esta citação da OMS de 2021, resume isto na perfeição. A pandemia foi, no fundo, um teste de stress global aos sistemas de saúde. E o que é que aprendemos com isso? Que quando um sistema está sob pressão, inimigos antigos como a malária voltam com toda a força e ameaçam deitar por terra anos e anos de progresso. Muito bem. Então, para combater o inimigo, a primeira regra é conhecê-lo. E no caso da malária, os nossos adversários são dois. São organismos microscópicos, mas incrivelmente eficazes. O primeiro adversário, podemos pensar nele como o cérebro da operação. É o parasita Plasmodium. É ele que causa a doença. Há várias espécies, mas uma delas, o Plasmodium falciparum, é a mais perigosa e a que domina em África. É responsável pela grande maioria das mortes. Depois temos o segundo adversário, que é o mosquito Anopheles, e se o parasita é o cérebro, o mosquito é o sistema de entrega, o veículo de transporte. É a fêmea do mosquito que, quando pica para se alimentar de sangue, injeta o parasita no nosso corpo. Funciona como o elo de ligação crucial nesta cadeia de infecção. Sem o mosquito, o parasita simplesmente não conseguia chegar até nós. E o que vemos aqui é precisamente a estratégia de invasão deste parasita. É quase uma operação militar. Depois da picada, ele viaja até o fígado, onde amadurece em silêncio, sem ninguém dar por ele. Depois, lança o ataque principal, invade os glóbulos vermelhos, multiplica-se lá dentro aos milhares até que, pumba, eles rebentam. E libertam um novo exército de parasitas, que é o que desencadeia os sintomas. É um ciclo de invasão terrivelmente eficaz. Ok, então, perante adversários tão complexos e eficazes, a pergunta é como é que nós, a humanidade, temos contra-atacado? Vamos lá ver quais têm sido as ferramentas da nossa primeira linha de defesa. A nossa estratégia global, até agora, tem assentado em 4 pilares fundamentais. 2 de defesa, redes mosquiteiras e pulverização de inseticidas para impedir que o mosquito pique, e 2 de ataque, diagnóstico rápido e tratamento com medicamentos para eliminar o parasita quando essa defesa falha. Portanto, resumindo, a luta acontece em 2 frentes. De um lado, temos a prevenção, que é a nossa muralha contra os mosquitos. Do outro, o tratamento, que é o nosso ataque direto ao parasita que conseguiu furar essa muralha. E atenção, nenhuma funciona sem a outra. Ambas são absolutamente essenciais. E a grande pergunta é, mas esta estratégia resultou? A resposta é um enorme sim. Graças a um esforço global gigantesco, conseguimos aquilo que este gráfico mostra de forma simples. Uma redução brutal nas infecções, cortando-as para metade e salvando milhões de vidas. É um testemunho incrível do poder da saúde pública global. Só que esta história não é uma linha reta de progresso. Chegamos a um ponto de viragem. O nosso inimigo está a adaptar-se. E nós estamos a enfrentar obstáculos novos e gigantescos que ameaçam deitar por terra tudo o que conquistamos. O grande problema é este. O inimigo está a contra-atacar e está a fazê-lo em várias frentes ao mesmo tempo. O parasita está a aprender a resistir aos nossos medicamentos. O mosquito está a tornar-se imune aos nossos inseticidas. E como se não bastasse, as alterações climáticas estão a dar-lhes novos territórios para conquistar. E as infecções silenciosas, as assintomáticas, permitem que o parasita se esconda em reservatórios humanos, sem ser detectado. E claro, para combater um inimigo que se adapta, precisamos de recursos.
Este gráfico mostra-nos talvez o nosso maior obstáculo: o dinheiro. Todos os anos, faltam-nos quase 2 mil milhões de dólares para atingir as metas. Sem este investimento, lutar contra a resistência e adaptar as nossas estratégias, bem, torna-se uma batalha quase impossível de vencer. Mas, apesar de todos estes desafios, a história não acaba aqui. Felizmente, porque a ciência não está parada. Vamos então olhar para o arsenal da próxima geração que nos está a dar uma nova esperança nesta guerra. A inovação está literalmente a mudar as regras do jogo. Em 2021 tivemos um momento histórico. A primeira vacina contra a malária, a RTS-S, foi recomendada pela OMS. O que ela faz? Ataca o parasita logo a seguir à picada, antes que ele consiga causar doença grave. Hoje já se está a desenvolver formas de impedir que uma pessoa infectada passe o parasita de volta ao mosquito, ou seja, quebrar o ciclo de transmissão. E o futuro? Bem, o futuro promete ser ainda mais revolucionário, com a possibilidade de criar mosquitos geneticamente modificados que são simplesmente incapazes de transmitir a doença. Mas a ciência, sozinha, não ganha guerras. Como esta citação nos lembra, a vitória final exige muito mais. Exige um compromisso global a sério, mais financiamento, garantir que estas inovações chegam mesmo a quem mais precisa e a vontade de continuar a inovar sem descanso. E tudo isto leva-nos à questão final. Estamos claramente num ponto de viragem. De um lado temos um inimigo que evolui, que se adapta. Do outro, um arsenal de novas tecnologias mais poderoso do que alguma vez tivemos. A ciência está a dar-nos as armas. A pergunta que fica no ar é: será que nós, como comunidade global, vamos ter a vontade de as usar para finalmente, de uma vez por todas, vencer esta guerra?